E a aula de hoje eu quero falar para vocês exatamente sobre esse percurso de um casal que entra em crise e um casal que sai da crise e promove a reconexão. Então hoje eu vou falar para você como é que a gente faz essa reconexão, Marisa, para que eu tenha o casamento que eu sempre sonhei. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a crise, né, ela se instala. Deixa eu colocar meu roteiro aqui. Geralmente para essas aulas eu faço um roteiro porque é uma aula maior, para que eu não perca nenhum ponto importante. Então o que acontece? Um casal ele vai entrando em crise porque ele vai se perdendo aos poucos. Não existe essa, e estou falando como especialista, estou falando como psicóloga, estou falando como alguém que está na área há mais de uma década. Então não existe essa de quando eu olhei meu casamento estava em crise. Não, é assim, ó. Meu casamento acabou de entrar em crise. Geralmente, a crise, ela é o anúncio, ela é a sirene de alerta de um estado grave. Crise dentro de um relacionamento de casal é a amostra, é a oportunidade que o casal tem de entender que vários sinais foram dados ao longo do tempo e eles não perceberam. Então, nenhum casamento termina sem antes passar por uma crise. Nenhum. Casamento real, tá? Claro que casamento de mentira, casamentos de fachada que existem por aí, esses casamentos sim, do nada acabam. Casamento de verdade nunca acabou e nunca acabará da hora para outra, de um dia para outro. Sempre será um acúmulo de sintomas que foram negligenciados pelo casal. E daqui a pouco eu vou falar por que se negligencia, sendo que o casal quer... Oi, gente, a internet pausou, mas voltou. Coloca aí pra mim. Tá ok? Então, voltou, tá ok, beleza. Então, o que acontece? Anota isso não é a chave de hoje, mas eu gostaria muito que você entendesse isso. Todo casal que está em crise, ele está em crise porque, por alguma razão, os sinais da crise foram negligenciados. Não é porque você quis. Eu acho que se você está me acompanhando aqui há algum tempo, você já viu tanto que existe uma mente inconsciente que faz com que a gente tome decisões, com que a gente faça coisas que estão além da nossa consciência, assim como o nosso marido também. Então a gente tem que parar de achar, né, que a gente não, vocês, porque desde que eu fiz faculdade, estudei a teoria freudiana, para mim não resta dúvida sobre nós sermos muito mais seres de inconsciência do que consciência. Ou seja, Freud, que é o pai da psicanálise, ele dizia: nós não somos nós não somos donos da nossa própria morada. O que significa? Significa que a gente tem uma mente que nos governa, mais do que a gente governa a nossa mente, por conta da mente inconsciente que existe. E lá nessa mente inconsciente a gente guarda os nossos medos, as nossas fantasias, nossos sonhos, tudo aquilo que a gente reprime. Só que isso que a gente joga para debaixo do tapete depois nos governa de alguma forma, né? Então, por isso que ele falava que nós não somos senhores em nossa própria morada. E não somos mesmo. Tem muita coisa que você escolheu, muita coisa que seu marido escolheu e que ainda vai escolher, e você também, e que parece que estão acima da sua própria vontade. Por isso que quanto mais a gente se conhece, mais consciente a gente se torna. E aí mais chance a gente tem de escrever a nossa história. Gente, olha o tanto que eu tô suada. Eu bati a mão aqui na minha blusa, olha isso. Meu pai do céu. Senhor, vocês ficaram assim, gente, quando vocês estavam grávidas? Misericórdia, do Theo eu não fiquei. Do Theo eu fiquei com temperatura normal, mas da Eduardo eu tô totalmente descompensada. Mas enfim, vida que segue, né? Então o que acontece? O casal que entra em crise, ele entra em crise, primeiro ponto, entenda, por falta de informação. Sim, se nós tivéssemos recebido educação formal a respeito do que é relacionamento de casal, você pode ter certeza.
uns 70% dos problemas que hoje você vive teriam sido evitados. Falo isso porque perdi um casamento, não consegui fazer meu primeiro casamento de 8 anos dar certo. E hoje, de longe, eu olho e vejo, né, como as informações teriam sido fundamentais para ter atitudes diferentes. E não tirar força de uma relação. Então, hoje, eu aplico, obviamente, tudo isso no meu casamento. Então, falta de informação. Marisa, e que culpa eu tenho? Nenhuma. Que culpa seu marido tem nisso? Nenhuma. Por isso, o nosso compromisso precisa ser de levar adiante para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos enteados, para as crianças e jovens que convivem conosco. A gente precisa ajudar essas gerações. Porque eles também não vão pegar educação formal dentro das escolas a respeito de relacionamento de casal, vida a dois, vida amorosa, vida sexual, com qualidade, né? Porque o que é ensinado sobre sexualidade para eles é um negócio ridículo, raso, superficial, que mais confunde do que ajuda. É difícil eu desafio vocês a me mostrarem uma professora que tenha falado assim: a relação sexual é algo sagrado, é algo que conecta profundamente o casal. Não falam, eles vão falar no âmbito da biologia, da fisiologia. E aí as nossas crianças ficam sem esse pilar tão fundamental para poderem lidar com a sua sexualidade, com os seus corpos. Então, gente, está nas nossas mãos. Eles dependem totalmente, hoje eles dependem 100% de nós para que eles possam escrever uma história de amor um pouco mais leve do que a nossa. Então, primeira coisa, faltou informação para você e para o seu marido. Então, seria pedir demais que vocês tivessem chegado depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos de casado sem passar por uma crise. Essa falta de informação fez com que vocês cometessem erros. E às vezes cometeram erros tentando acertar. Mas esse erro cometido tirou força do relacionamento. E aí, diante do erro, o outro não sabia lidar com o erro e errou em cima do erro. Errou na hora de lidar com o erro do outro. Ou seja, erro de um lado, erro de outro, um tirando força, o outro tirando força. E um casal que não tem informação, aí você pensa, vai virando uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Então não tem informação, por falta de informação cometem erros, aí não tem informação sobre como lidar com erros, e aí erra na hora de lidar com erros, e aí tira mais força da relação. Então a gente está falando de um casal que vem de um histórico de perda de força, e esses sinais vão sendo dados. Deixa eu ver se está ok aqui no Facebook. Tudo certo aí, mulheres? E aí o que acontece é que tudo isso, somado a uma falta de clareza sobre como encontrar a solução, esse casal vai cansando. E vão se cansando a tal ponto que começam a confundir o amor. O amor parece que já não é mais, né, suficiente para fazer dar certo. Já ficam na dúvida se amam, se não amam. Confunde, né, e tomam decisões ou tem interpretações totalmente erradas e rasas sobre a relação de casal. Então, se errou, não me ama. Quem ama não trai. Como assim quem ama não trai? Como assim quem ama não erra? Como assim? Se vocês assistiram aqui, vocês viram que sim, quem ama pode sim trair. Quem ama pode sim errar. Por amor você errou sendo negligente, por amor você errou sendo que você tinha que confrontar e você se calou. Isso é erro. Dentro do relacionamento, se a pessoa está perdida, ela precisa ser confrontada. E não alisada, e não poupada. E quantas vezes você poupou o seu marido, sendo que ele precisava de ser confrontado? Não é enfrentado não, tá, gente? Sou totalmente contra enfrentamento dentro da relação de casal. Totalmente. Não acho que o homem deve enfrentar a mulher, nem o contrário. Agora, confrontar, sim. Confrontar é ok. Confrontar sou eu tomar posse do meu adulto saudável e acionar o adulto saudável do outro para a busca de uma solução. Isso é
totalmente necessário para uma vida a dois. Agora, se a gente está adoecida, como é que a gente confronta? Se a gente está idolatrando o outro, como é que a gente confronta? Se a gente não se ama, se a gente está adoecida, ou se a gente veio de um sistema familiar onde todo mundo se dá mal na vida amorosa, quem sou eu para fazer dar certo? Então vamos fazer dar errado, né? Como é que a gente faz um casamento dar errado? Ué, diante do erro do outro, você finge que não vê. Você fica com medo de confrontar e não mostra que você é digna de respeito. E aí você perde o respeito dentro do seu casamento quando você se cala. E você faz isso com a melhor das intenções. Então, como assim que quem ama não erra? Quem ama, erra. Agora, a gente precisa aprender a amar. A gente precisa aprender a amar da forma correta. E quando eu amo, eu preciso, em primeiro lugar, entender de onde vem a força que me mantém de pé, a força que me mantém viva. E eu preciso entender também que força é essa que o mantém vivo, para eu poder acionar essa força em mim e acionar essa força nele. E não permitir jamais que ele retire essa força e eu não ser jamais aquela que tira a força dele. Quer dizer, é muita informação que precisa ter, gente. Não se engane. Quando você vira um casal que está conseguindo fazer uma relação dar certo, lá no seu íntimo, você pode sim olhar para eles com admiração. Porque algo de muito sábio atua ali. Se é um casamento de verdade, tá? Se é um casamento de verdade. Como a gente sabe que existe. Geralmente não são os que a mídia mostra, tá? São esses que a gente encontra aí nas fazendas, né? Esses senhorzinhos juntos, esses que você vê no seu próprio sistema familiar. Geralmente são esses. Você fala, uau, o que atua aqui nesse casal? Né? Que sabedoria é essa? Porque eles não sentaram no banco de escola, mas eles sabem pôr em prática 99, se não 110% disso aqui que a gente, na nossa geração, está precisando aprender. A nossa geração precisa aprender. A nossa geração precisa de escola para aprender a plantar, né? Coisa que nossos bisavós não precisavam. Eles sabiam criar gado, galinha, alface, abóbora, algodão, tudo. Sabiam. A nossa geração precisa fazer faculdade para aprender a plantar e colher, a corrigir o solo, a lidar com as variações do tempo, do clima. Eles não. A nossa geração não sabe. Não sabe fazer dar certo, não sabe plantar, não sabe colher, não sabe transformar em alimento, não sabe nada. Nossa geração é uma geração... Nós estamos na era da informação. Nós estamos numa era onde a gente precisa da informação para a gente fazer a coisa correta. Porque senão você se entope de iogurte achando que iogurte é uma coisa muito saudável. Você entope seu filho de danoninho, a hora que você vai descobrir, danoninho é a treva. Aí vem a informação qualificada e te faz abrir os olhos. Então, a falta de informação fez com que vocês errassem, e você e seu marido, fez com que vocês errassem por errarem. Aquele outro que sofreu o efeito do erro não sabia como lidar com o erro, aí errou diante do erro, vocês perderam força, vocês não sabiam retomar a força, não sabiam encontrar uma solução, ficaram cansados e hoje estão confusos sobre, será que me ama? Hoje mesmo uma moça perguntou na caixinha, como é que eu vou saber se tem esse 1% para restaurar meu casamento? Como? Essa é uma pergunta que jamais deveria ser feita, mas eu entendo perfeitamente ela ter feito. Perfeitamente. Na confusão que a gente fica quando está em crise, o mais óbvio não salta aos olhos. Quando eu falo para vocês aqui, vocês falam, nossa, parece que está aqui na minha casa. Nossa, parece que me entregou a varinha de condão que transformou. Não tem essa de mágica varinha de condão. É porque para mim, que estou fora da crise, que estou fora da situação, fica mais fácil de enxergar a solução. Então, o que eu trago aqui para vocês são informações que vão te tirando desse furacão que não deixa você enxergar a solução, que às vezes está aí, na sua carinha bonita. E você não enxerga.
Vocês acham que quando eu estou em meio a um furacão, seja em qualquer área da minha vida, que eu vejo claramente a solução? Ai de mim, se eu não parar, der um passinho para trás, sair daquela emoção turbulenta, ai de mim. Ai de mim. Eu não conseguiria acessar todo o conhecimento que já existe aqui. Eu abriria minha caixa de ferramenta, a ferramenta estaria ali na minha cara e eu não conseguiria enxergar que ela é que naquele momento iria resolver o problema. E, gente, isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Então, o que acontece? A crise, a gente tem que, na verdade, compreender que ela é uma grande oportunidade. Quantas pessoas nessa pandemia que tiveram a oportunidade de se reinventar, a oportunidade de perceber que não era tão seguro assim, né, trabalhar em uma empresa porque foi demitido da noite para o dia, mas achava que aquele amigo que era empreendedor era um maluco, porque não sabia quanto é que ia ganhar no final do mês. Então as crises trazem oportunidades. E no casamento não é diferente. No casamento, a gente percebe que a crise, ela não deveriam chegar à crise, tá? Tô dizendo aqui pra vocês, o ideal seria não chegar. Então daqui pra frente eu quero muito que vocês se comprometam a evitar com toda a força uma crise se instalar no seu casamento. Depois que você sair dessa crise, você precisa se comprometer a não permitir que uma nova crise se instale. Para isso, você precisa estar repleta de informações de qualidade, para não te confundir, obviamente. Marisa, você é a única fonte de... Que é isso, gente? Quem dera não, Deus que me livre, na verdade. Eu não daria conta. Então, existem pessoas fazendo bom serviço? Existem. Aí vai de você, vai da sua sintonia, vai da sua saúde, né? Para conseguir perceber e separar joio do trigo. Porque tem muita gente falando coisa nada a ver. Muita gente. Uma pena. Muita gente prestando desserviço quando tinham a oportunidade de fazer o bem. E estão fazendo, achando que estão abafando e fazendo o bem. Mas não estão, infelizmente. Mas tem quem está, tá? Tem quem está. Graças a Deus. Então, o que acontece? A gente precisa olhar para a crise e compreender que ela é uma grande oportunidade para a gente poder acender os alertas e agir com rapidez. A crise é a hora que você tem aquele febrão que fala assim, mas hoje não dá para passar sem ir para o hospital. Porque se você não tivesse aquele febrão, você não iria para o hospital. Porque, assim como eu, você recebeu uma cultura não do preventivo. Ainda mais agora em pandemia que a gente tem que evitar o hospital ao máximo. Mas vamos imaginar que não é tempo de pandemia. Você sente aquela febrinha, aquele mal-estar, aquele negócio. Você fala, que nada, é só uma febrinha. Aí às vezes passa de um dia para outro. Eu tive uma pneumonia uma vez, minha mãe vai se lembrar. Ela veio às pressas para Uberlândia e ela me pegou já no estado gravíssimo. Gravíssimo. Gravíssimo mesmo, gente. Foi por muito pouco que eu não fui embora. Por quê? Porque eu tava morando sozinha. Na verdade, eu morava com uma colega, mas essa colega também não prestou a devida atenção. Mas a maior responsável fui eu, que ficava negando que eu estava muito mal. E para não preocupar a minha mãe, que morava fora, e vendo que a minha amiga não estava lá muito afim de se preocupar comigo, eu na época não tinha namorado, não tinha marido, era aquela pessoa sozinha, né? Se vira. E aí com quem eu podia contar, que era minha mãe e meus irmãos, eu não falei nada. Absolutamente nada, então não tinha como saber. Eu quase morri. E tudo por conta de dar uma febrinha, dar uma tosse e não faz nada. Quando a minha mãe chegou, que ela percebeu, sabe aquela coisa assim de pra ontem, hospital, internação se necessário for, medicação, uma coisa esquisita. Por que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? Ali foi um grande alerta sobre o que eu quero da minha vida. Eu quero sempre correr esses riscos e deixar a coisa pro
pior estágio, ou eu quero aprender a ser mais responsável com aquilo que está se apresentando para mim. Porque a pneumonia não apareceu da noite para o dia. A pneumonia, ela foi dando os seus sinais. E eu negligenciei. E quase paguei com a minha própria vida. Então, a crise, ela é aquele sinal de alerta que mostra assim, agora é urgente. Agora você precisa olhar. Ou você olha, ou vai terminar da pior forma possível. Daquele jeito em que você olha e fala assim, não precisava ter sido assim. E o que eu estou dizendo para vocês, se você não está em crise, porque eu sei que tem umas fofuchas que vêm, né, para tudo em casa e vem assistir aula sem estar com o casamento em crise, mas que quer aprender antes de um casamento entrar em crise. E eu sou muito grata a vocês que fazem esse movimento, porque eu não tive essa sabedoria lá atrás no meu primeiro casamento. Hoje eu tenho, hoje é tudo o que eu mais quero. E você que tem seu casamento em crise, e a crise te trouxe até aqui, né, porque você foi pesquisar, você foi procurar ajuda e de alguma forma você chegou aqui, eu sei que forma é essa. Não sei se você pensa a mesma coisa que eu, mas eu vejo com uma força muito inteligente, muito sábia, dona de tudo que há, tudo que existe, já existiu e há de existir, trouxe você até aqui. E se você tem sintonia e gosta do meu jeito, do meu sotaque, né, da minha forma de olhar para casamento, fez você não só vir, como ficar. E aí, eu quero que você entenda que é possível sim, como eu saí dessa pneumonia, né, já estava quase moribunda, eu saí dessa pneumonia e, assim como você pode sim, com o passo a passo, aprender aí como tirar esse casamento da crise. E daqui a alguns dias, como minhas alunas hoje estão aqui, né, trabalhando para evitar que novas crises se instalem. Por quê? Porque ninguém está imune. Graças a Deus, hoje a gente viu, né, a primeira brasileira sendo vacinada. Graças ao bom Deus, que uns dias a vida volta ao normal aí, né? Só que para a crise no casamento não existe vacina. Mas existe como a gente se fortalecer, a gente manter o sistema imunológico do casamento fortalecido, para que a gente não precise passar por internação, para que a gente não precise passar por um momento no respirador, né, vendo a morte ali na nossa frente, vendo a morte do nosso casamento na nossa frente. Então eu torço muito para que com tudo isso que nós estamos fazendo aqui, levando tão a sério esse trabalho, você consiga tirar seu casamento da crise e daqui uns dias você possa ser uma dessas que, assim como eu, estamos lutando para que não se instale uma nova crise. Que você esteja tão instruída, que você seja uma mulher sábia, você já é. O que eu estou te ajudando aqui é a acionar essa sabedoria. Que você tenha já acionado o máximo da sua sabedoria ali naquele dia, né? A ponto de você conseguir enxergar muito, muito adiante o que pode trazer um casamento, a crise para o casamento. Então é isso que eu torço, tá? Para que daqui uns dias vocês continuem aqui me seguindo. Não quero diminuir o número de seguidoras, não. Já curou o casamento, continua seguindo, porque sempre tem, né, o que ser aprendido. E aí, só que aí você já vai estar do outro lado, jogando em outro time. Você já vai jogar no time daquelas mulheres que estão trabalhando preventivamente. As mulheres que estão tomando vitamina C e não aspirina, né? A aspirina é para tratar. A vitamina C é para prevenir. Mas tudo bem, se hoje você está precisando da aspirina, bora lá. A crise veio, falta de informação levou ao erro, os erros, né? Os erros tiraram força da sua relação. Por não ter informação, vocês não sabiam encontrar o caminho, ficaram batendo cabeça, quebrando cabeça, buscando caminhos que não trouxeram uma boa solução, vocês se cansaram e agora estão confusas. Por isso que a seguidora perguntou, Marisa, como é que eu vou identificar se existe esse 1%? E é ela com ela mesma. É ela mergulhando profundamente. Porque mesmo, quantas alunas eu tenho que o marido declarou, não te amo mais. Blá, 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 blá. Ele também estava cansado. Ele também achava que casamento era empolgação, era sexo todo dia, era mulher gostosona em cima do salto todo dia. E ele tá vendo nada disso. E aí ele pensa, eita,
tô feliz nesse casamento não. E aí ele fala coisas que nem tem a ver com o que é real. Tem homem que não ama mais, tem homem... Todo homem que fala que não ama é porque ele tá... Não, tem homem que não ama mais e aí quem sabe disso é você. Agora, quantos maridos que já estavam fora de casa e as minhas alunas perceberam que tinha sim esse 1% e lutaram por ele e conseguiram. Quem aqui está presente que vai descobrir esse 1% é quem fizer esse exercício. É um exercício solitário, gente. Ninguém podia eliminar aquela bactéria que estava corroendo os meus 2 pulmões quando eu cheguei em estado gravíssimo no hospital. E descobri a pneumonia, eu não sabia que era, né? E aí, eu ia contar um detalhe aqui pra vocês, mas eu acho que foi o que levou a essa pneumonia. Mas vai tomar muito tempo, deixa pra lá. Outro dia eu conto pra vocês. Pra vocês verem como que o corpo da gente é bonito e reage a tudo que tá acontecendo fora dos eixos, né? Enfim, depois eu conto pra vocês. Então, quando você faz esse mergulho profundo e solitário, você descobre, poxa, a cura... O médico só vai poder fazer o que ele pode fazer, a minha mãe só vai poder fazer o que ela puder fazer. Eu lembro que ela cozinhava sem sal, sem nada. Era praticamente uma batatinha cozida na água, que era o que o estômago dava conta, e mesmo assim. Mas ninguém podia me forçar a comer. Eu tinha que tomar a decisão de fazer aquilo. A cura, por mais que a gente esteja acompanhado, ela é um processo solitário. Viver é um processo solitário. Porque por mais que você esteja acompanhada, a decisão de fazer uma vida legal é sua. Então, mulher, eu deixo com você a sua parte. Eu não vou pegar pra ninguém a responsabilidade de diagnosticar se o seu casamento ainda tem esse 1%. Isso é seu. Na dúvida, pague pra ver. Erro, né? Eu sou assim. Eu acho que nem é você quem deve fazer assim. Se eu tivesse dúvida, parece que tem. Parece que tem. Melhor eu fazer, então, o que dá pra eu fazer. E depois, se eu descobrir que eu tava errada, pelo menos eu não vou me arrepender. E conhecimento nunca é demais. Do que, lá pra frente, por alguma razão, eu viro o testemunho de uma mulher que passava pela mesma coisa que eu, que fez algo diferente e, porventura, conseguiu um resultado totalmente diferente. Mas eu não posso te forçar a fazer isso, porque isso é você. E o bonito desse trabalho aqui é esse, é eu ir com você até onde eu posso ir. E depois eu confiar em você. Porque se eu confio em você, eu aciono a sua dignidade. Eu respeito a sua decisão e a sua individualidade. E tudo que eu mais quero aqui é te respeitar. Porque eu quero respeito, então eu tenho que respeitar. Então o que acontece? A crise, ela veio para te mostrar assim, olha, acorda. O divórcio está batendo na sua porta. Talvez você já tenha aberto a porta para o divórcio, ele já está sentado no seu sofá tomando cafezinho, só esperando um vacilozinho de vocês dois para ele abocanhar vocês. Mas às vezes ele ainda não entrou, mas você está com a mão na fechadura, na maçaneta para abrir a porta. Como assim? Calma, será que esse realmente é o caminho? Infelizmente para alguns casais, para a minoria, mas infelizmente esse é um caminho. E é um caminho que às vezes vai resolver mesmo alguns problemas. E vou te alertar, se você se divorcia e não se cura, você repete tudo de novo. Você tem um marido alcoólatra, você busca outro. Se você tem históricos de traições na família, seu marido estava te traindo e você termina por causa de traição, se você não resolve isso dentro de você, você termina o seu casamento e encontra, em meio a 10 homens que são fiéis, tem um que não é. Você vai nele. Por quê? Porque por uma questão de lealdade ao seu sistema familiar, onde a maioria das mulheres passaram por traição, ou por divórcio, ou por agressão, enfim. Tá? Então você precisa se curar das maldições transgeracionais, para você poder fazer um pouquinho diferente do seu sistema familiar original. Então eu quero dizer para você que a crise, ela não é uma sentença de morte. Como a pneumonia gravíssima, o médico não estava falando, Marisa, você morreu. Quando ele falou pra mim quando ele mostrou pra mim e pra minha mãe
as radiografias, porque foi tão rápido, foi tão emergencial que não foi nem... Foi assim, ó, o que temos liberado de aparelho? Tem tomografia, tem o tomógrafo. Põe lá na tomografia. Tomografia não, foi radiografia. Põe lá na sala de radiografia, faz um raio-x urgente dessa moça aqui. De repente ele mostra lá, o pulmão ele tem que estar pretinho na radiografia. O meu tava branco, cheio de pontos brancos nos 2 pulmões. Ele falou, isso aqui, ó, é a infestação das bactérias, quer dizer, gravíssimo. Mas ele não falou que eu estava morta. Então, crise no casamento não significa que seu casamento acabou. Significa que é urgente. E se é urgente, a sua atitude deve ser urgente. Quer dizer, eu não podia esperar para entrar com antibiótico quando eu quisesse. Eu não podia esperar para comer quando eu quisesse. Era ali e agora, né? Então, primeira coisa que você precisa entender de tudo isso que você está passando é que a crise é uma grande oportunidade para você acionar o seu senso de responsabilidade, parar de ficar olhando para desculpa, para você parar de ficar olhando para a falta de opção, parar de ficar piorando o seu quadro, porque imagina que eu tô lá já, né, com aquele diagnóstico que não era nada animador, mas imagina se ali eu falasse, ai, mãe, mas eu sou sozinha, ai, mas eu nem tive filho, não posso morrer, ai, mas esse nem, eu não sou bonita, ai, mãe, mas eu não. Imagina se eu fosse ficar em hospital público, imagina se eu fosse, ai, mas eu tô em hospital público, eu não tenho um plano de saúde, ai, mas eu não vou ser bem tratada, ai, se eu ficasse colocando desculpa, talvez hora dessa eu não estaria aqui fazendo essa aula. Então a crise, ela vem para dar um tapa na nossa cara e falar, acorda, passa a ser responsável por aquilo que é da sua responsabilidade e não delegue para ninguém. Não delegue para ninguém. Não precisa esperar a Marisa falar, futrica esse Instagram dela aí, vai ver testemunho, vai assistir aula, vai além, não fica só nas aulas ao vivo não. São 2 anos produzindo conteúdo aqui. Eu duvido que vocês consigam assistir até a semana que vem todos os meus vídeos que estão aí. Duvido, mas duvido mesmo. É impossível. Se a gente somar as horas de vídeo e as horas de dias, não cabe. Nem se você passar 24 horas por dia durante 7 dias, você não consegue assistir tudo. É humanamente impossível. Por isso que eu faço o desafio, né? Não sou boba. Então, quer dizer, já que não dá para assistir tudo, e acho que você nem precisa assistir tudo, vai naqueles que te parecem fazer sentido para você. Não precisa esperar a pessoa falar. Vai além, se responsabilize. Pega as suas desculpas, anota num papel, olha para aquilo e vê que aquilo vai te levar pro fim, um fim que você não deseja. Pega esse papel, conversa com ele, fala, mas por quê? Não tenha raiva das suas desculpas, porque foi você que criou. Olha para aquilo e fala, por quê? De onde vem? Por que eu tenho dificuldade de expor pro meu marido que eu não quero tal coisa? Por que eu tenho dificuldade de falar pro meu marido ou mostrar pro meu marido que eu sou digna de respeito e de valor? Por que quando eu vou falar, se ele faz uma carinha, ele torce a carinha porque ele não tá afim de me ouvir, eu já emburro? Porque senão tudo é culpa do marido. Marido, eu não dialogo, meu marido não sabe o que eu gosto, porque eu vou falar, ele debocha. E ele debocha porque você permitiu ele debochar. Para de achar que tudo é ele. Se eu achasse que a pneumonia era culpa da bactéria que gostou do meu pulmão, imagina. A culpa era minha, que fragilizei meu sistema imunológico. Foi no ano em que eu perdi emprego, foi no ano em que eu perdi marido, foi no ano em que eu perdi o meu casamento. Tudo isso aconteceu no ano de 2010. Tudo isso. Eu tinha um contrato grande com uma empresa que me sacaneou, pôs outra psicóloga conhecida da dona. Eu tinha implementado assistência psicológica quase que gratuita numa clínica aqui em Uberlândia. Eu implementei. Estava como psicóloga contratada, ela simplesmente colocou outra psicóloga, parou de chegar cliente para mim, fui saber, com o RH tinha sido colocada uma outra psicóloga, eu pedi para sair, porque eu estava sendo totalmente desrespeitada, porque não chegava mais ninguém para mim, eu não tinha dinheiro, e eu tinha acabado de oficializar o meu divórcio, eu estava aos trapos com a mulher, e eu tinha
acabado de perder o meu pai. Tudo isso aconteceu em um mês, entre o mês de março e abril de 2010. Quando foi no final do ano, veio essa pneumonia. E quando a gente estuda pulmão, a gente vai ver que tem a ver com tristeza. Adoecer pulmão é tristeza. Foi o ano mais triste de toda a minha vida. Então, por isso que eu produzi aquela pneumonia. E a culpa foi de quem? Do divórcio, da dona da empresa? Graças a Deus que ela fez isso. Porque eu cobrava um valor que não pagava nem 10 minutos da minha hora. Depois daquilo, nunca mais eu atendi convênio. E eu tripliquei o meu preço de sessão. E mudei completamente a minha vida. Completamente. Eu precisava comer, né? Não era mais casada, não tinha mais alguém para me dar uma vida de rainha, de princesa. Enfim, foi tudo muito forte. E de quem era a culpa, gente? De quem era a responsabilidade? Na verdade, de quem era a responsabilidade pela minha restauração? Então a gente tem que parar de ficar colocando atribuição externa. Hoje eu chamei a atenção de uma aluna, que inclusive é uma aluna que eu amo de todo o meu coração. Uma aluna forte, uma aluna participativa. E ela veio com a história de que, não consigo pôr rotina, porque o marido tira tudo do lugar, eu faço de um jeito, ele tira do outro. E foi falando e falou outras coisas que eu não vou expor aqui, para não expor o caso. Mas eu fui e chamei ela para atenção. Falei, cuidado com as atribuições de causalidade externa. Cuidado. Cuidado com o problema é X, o problema é a falta de tempo, o problema é o marido, o problema são as crianças que são indisciplinadas, o problema é não sei o quê. Olha um pouquinho mais para você, porque desse jeito você não vai entender a sua força. Sim, eu tô lá para disciplinar. Não tô lá para alisar com um paninho de seda os meus diamantes. O que eu trouxe para você para a aula de hoje, que eu quero muito que você guarde no seu coração, é que uma crise todo casal está sujeito, principalmente aqueles que não têm informação, aqueles que erraram, não sabiam como lidar com o erro e se cansaram. Esses são os principais pontos para você diagnosticar, né, a fragilidade de um casamento. E aí, eu vou te entregar agora o que você precisa então para reconexão. Primeira coisa, informação de qualidade, gente. Não adianta. Não adianta. Se eu pegar um casal hoje aqui, se eu selecionar um casal que está em crise, e sem ensinar para eles, eu simplesmente chegar para a mulher e falar assim, ó, faz isso, depois de ouvir os dois. E constatar que tem pelo menos 1% de chance de restauração. Se eu simplesmente chegar para esse casal e falar assim, ó, fulana, faz isso, isso e isso. Fulano, faz isso, isso e isso. Se eu simplesmente ensinar para ela, ensinar para ele o que fazer, ensinar não, orientar, e eles fazerem direitinho, eles vão sair da crise. Daqui a um tempo eles me procuram de novo. Porque eles não terão autonomia para evitar uma nova crise. Vocês estão entendendo por que eu sou tão chata em pegar no pé de vocês? Anota, gente. Rever a aula. Para de preguiça mental. Para de ficar fazendo pergunta antes de pensar. Assistir a aula sobre vício. Eu falei sobre isso, sobre vício. Por que eu vou perguntar sobre isso, sobre vício? Peraí. Para de ficar delegando antes de você fazer a tarefa. E eu tô totalmente aberta e eu adoro responder. Isso me mostra que eu tenho serventia para você. Mas eu detesto responder coisa que eu já falei na aula ao vivo. Vocês vão ver, minha resposta é: assista a aula ao vivo. Porque eu preciso passar para a próxima pergunta para ver se a próxima pergunta eu posso servir. Porque se com aquela resposta eu já servi na aula ao vivo, com a aula ao vivo eu já servi aquela pergunta, eu não posso ficar ali. Eu tenho que avançar. Então, às vezes, eu sou chata mesmo. E minhas alunas que eu diga, pensa numa mentora chata, nesse sentido de não fico dando resposta pronta, porque senão daqui a pouco ficam viciadas em mim. Aí, Deus o livre, eu morro. Deus o livre, eu paro com esse trabalho. E aí? Deus o livre, o meu marido precise que eu pare com esse trabalho por um tempo. E aí, eu vou deixar um bando de mulher dependente de mim? Eu não vou fazer isso, porque isso não é ético. Eu tenho que dar autonomia. Só que, por isso que eu falo, gente, nós estamos fazendo aqui uma peneira. Não é todo mundo que vai seguir comigo. Eu nem quero que todo mundo siga comigo. Porque eu preciso de mulher adulta, mulher que quer pôr a mão na massa, sabe?
Então é um chamado de atenção para você entender por que o primeiro ponto é pega e estuda. Marisa, mas meu casamento é urgente. Eu sei, a maioria chega aqui já pronto socorro. E o que adianta se a gente não for no ponto? Eu não conheço sua história. Como é que eu vou ficar te dando dica para fazer você errar? Então a melhor dica, o melhor conselho que eu te dou é siga comigo, porque eu vou trazer as informações para que você possa colocar. Então o que eu quero dizer para vocês? Seu casamento está em crise não significa que ele vai morrer. Mas significa que se não fizerem algo rápido, a chance de morrer é muito grande. Infelizmente. Ou felizmente, porque também a vida não tem todo o tempo, né, para esperar a gente. A vida segue. A vida é um rio que corre. E se você é aquela folhinha que se agarra numa pedra no meio do rio, a água continua correndo. Independente de você ter ficado presa ali na pedra. Você tem que conseguir se soltar para seguir o fluxo da vida. Então, depois de informação, eu trouxe 4 pontos aqui. Primeira coisa, informação. Segunda coisa, aprender a restaurar a sua força. Aprender. Entender que você não é fruto do nada. Entender que você é fruto da união de um homem e de uma mulher. E que aqui reside a sua força vital. A nossa força vital não está no nosso marido. Por isso que você está lá querendo a atenção desse homem. Por isso que você está querendo que ele te nota. Por isso que você está querendo... Porque você acha, por falta de informação, que a sua força vital está no olhar desse homem. Se o meu marido me olhar, eu me sinto viva. Mentira! Porque o dia que esse homem te olhar, você vai buscar no olhar dele o amor do seu pai e da sua mãe. Porque é isso que nutre a nossa força vital. Ah, mas eu já perdi meu pai e minha mãe. Então você já assiste as aulas para trás que você vai ver que isso não é impedimento para você buscar esse olhar de amor do papai e da mamãe. Ah, eu sou brigada com a minha mãe. Então como é que você vai olhar no olho? Como é que você vai entender o amor dessa mulher por você? Ah, mas minha mãe é narcisista, e daí? O ser narcisista é problema dela. Ah, mas me afeta, sai de perto. Mas não deixe de olhar para o amor dela por você. Como é que eu olho para o amor da minha mãe por mim? Entenda que ela permitiu que você se desenvolvesse e viesse ao mundo. Ponto final. Ela podia ter, a qualquer momento, tirado você ali de dentro. E ela permitiu que você seguisse com a vida e o seu desenvolvimento. Dentro dela. Pronto, se isso não for suficiente para você se sentir amada, sinto muito, mas eu não vou conseguir te mostrar meu amor por você. Sinto muito, mas seu marido não vai conseguir mostrar o amor dele por você. E mesmo que a gente consiga, não vai ser suficiente. Mesma coisa seu marido. Então, segundo ponto. Primeiro ponto, informação. Segundo, resgatar a sua força. Para no terceiro ponto, ajudar o outro a encontrar um caminho para resgatar a força. Para você parar de ficar convivendo com um homem que se arrasta pela vida. Isso é pesado. Seu homem não pode ser uma bola de ferro chuchada ali na sua canela que você sai arrastando vida fora. Marido é parceria, é ombro a ombro. Se ele tá piquitito, que nem eu mostrei aqui nas aulas, né? Toda mulher quer esse homem desse tamanho, mas se o seu marido tá desse tamanhozinho aqui, você pode ajudá-lo. Com informação. Porque não é mágica, não é varinha de condão. Não é fazendo sexo bom. Não é. Vão te falar que é. Vão te falar que se você tornar uma esposa que sabe dar prazer pro seu marido, ele vai te largar do mesmo jeito, ou ele vai continuar te fazendo se sentir mal na relação do mesmo jeito. Por quê? Porque não é isso que alimenta verdadeiramente um homem. Se tiverem coisas anteriores, essas coisas anteriores precisam ser vistas, olhadas, resolvidas. E você pode ajudá-lo. Você não ia gostar se ele te ajudasse? Você ia achar bom que ele te largasse para você arrumar outro e se virar? A gente acha bom quando o outro se dispõe a cuidar. E aí, se você tem a informação, você sabe que você tem que ajudar de forma equilibrada. Porque se você fizer demais por ele, assista a aula sobre equilíbrio. Se você fizer demais por ele e não souber equilibrar, ele vai embora. Porque quem recebe demais na relação tende a ir embora. Lei do equilíbrio. Falamos disso durante 1 hora. Então tem que saber ajudar? Tem.
Aliás, tem que ajudar? Não é que tem que, mas relacionamento de casal geralmente é para isso. Então tem que saber ajudar? Aí tem que saber. Não é simplesmente boa vontade. Após que você teve muito boa vontade em fazer seu casamento dar certo e, no entanto, está em crise. Não é porque você fracassou na sua bondade, no seu desejo de fazer dar certo, é porque te faltava informação. E a minha conexão caiu no Facebook. Eita, Lili. Ai, que pena, gente. Coisa da vida. Tô falando pra vocês. Marisa, você não deixou a aula salva. Bem que eu queria, mas olha aí, do nada, só apareceu aqui. Esse vídeo está com problemas para ser reproduzido. Parabéns, Facebook. Justo hoje, Facebook. Fazer o que, né, gente? Vamos ver aqui se segue. Espero que siga bem aí pra vocês do Facebook. Eu não mexi em nada. Você precisa também, quarto ponto, terceiro, quarto, nem sei mais. Olhar para o seu sistema familiar original, então. Para entender que às vezes você está copiando modelos parentais disfuncionais. Às vezes você está, por amor, conectado a pessoas cujo destino foi um destino difícil. E aí, por amor a essas pessoas, você está repetindo. E corre o risco de ter o mesmo desfecho que essas pessoas. E o seu marido também. É preciso um olhar profundo para o nosso sistema familiar de origem. Façam a imersão, salve o seu casamento, que isso vai ficar assim, ó, tão claro quanto essa água nesse copo. Claro, claro, transparente. Transparente, vai ficar nítido para você a importância de você olhar para o seu sistema familiar e compreender essas repetições de modelos disfuncionais. Então, se no seu sistema tem mulheres que sofreram, que não puderam ficar com o amor da sua vida, mulheres que foram agredidas, mulheres que foram traídas, mulheres que foram abandonadas, você vai ver que inconscientemente você pode ter ido buscar isso e repetir esse padrão. E que isso pode ser mudado. E que talvez você encontrou um homem que traía porque no sistema familiar dele, o modelo que ele tinha de homem é homem trai, homem engana, homem mente, homem trapaceia, homem se vicia, homem fica pobre, homem não fica rico, homem... E aí você encontrou alguém que traria para você, que daria a você a chance de repetir a história das mulheres do seu sistema familiar. Por isso que eu digo que se isso não for curado, não adianta a troca de parceiro. Às vezes pega um melhor, mas às vezes pega um pior. Na maioria das vezes pega um que é trocar 6 por meia dúzia. E não estou dizendo que você deva ficar no seu casamento não, porque como eu disse, isso é individual, isso é particular. Isso é você quem sabe. Eu não sei o que você está passando aí. Eu não sei se você sofre ameaça, por exemplo. Se você sofre ameaça de vida, você sabe que então a coisa para você já é bem mais urgente do que era a minha pneumonia lá, né? Às vezes o tratamento é um tratamento mais de choque, é um negócio mais hard. Por quê? Porque quando está sofrendo ameaça de morte, a vida vem em primeiro lugar, antes de qualquer restauração, de qualquer casamento, de qualquer coisa. Então quem sou eu para dizer, sim, você deve lutar pelo... Não. O que eu tenho para dizer é que 90% dos casamentos têm chance, se estiverem dispostos a aprender como fazer dar certo. Quais são os casamentos que se enquadram nos 90% e quais são os que se enquadram nos outros 10%, já não é comigo, gente. Isso aí seria arrogância demais da minha parte. Isso aí é particular, isso aí você precisa saber. Você precisa identificar. Tem 1% de chance? Eu corro risco de morrer? São perguntas básicas para você saber dar o próximo passo. E aí, depois de fazer esse mergulho profundo, redescobrir sua força, redescobrir a força que existe nesse homem, porque como eu falei para vocês, o sangue do rei corre não somente nas nossas veias, mas também nas veias deles, e muitas vezes eles não mudam porque eles estão conseguindo encontrar muito prazer e muita vantagem nesses comportamentos. E aí eles precisam entender que eles podem ter vantagens muito maiores se eles agirem de uma outra forma. Aí sim é quando eles topam mudar
Enquanto eles não virem vantagem na próxima, né, num novo comportamento, dificilmente eles vão mudar. Então ele precisa ver vantagem em ficar casado com você. Como é que você vai fazer com que seu marido veja vantagem em ficar com você se você não tem força? Se você se descuidou, se você tá um pó, só o pó. Que vantagem tem ficar nesse casamento? Poxa. Da mesma forma, se esse homem não agir também, que vantagem tem você continuar com outras propostas aí fora, para que esse homem que não se movimenta, que por mais que você faça a sua parte, ele não faz a dele, opa, chega uma hora que você também começa a reavaliar. E aí, finalmente, você precisa entender que, às vezes, vocês, com tanto erro e cansaço, começaram a olhar para fora, começaram a olhar para outras pessoas, começaram a olhar para o mercado, começaram a olhar para o trabalho, começaram a olhar para os filhos, tudo menos se olhar olho no olho, né? O cansaço, o aborrecimento, a mágoa vai fazendo com que a gente olhe para fora do casamento. Como é que um casal assim restaura casamento se ninguém mudar nada? E a minha proposta, já que as mulheres que querem, né, aprender, a minha proposta é que essa mulher entenda a sua força e comece a brilhar a ponto de chamar a atenção desse aqui. E tem que ser um brilho tão genuíno que, independente dela estar acima do peso, independente dela estar X, Y, Z, empregada, desempregada, que um brilho seja tão irresistível. Quem que aqui me contou? Ah, foi hoje, respondendo uma aluna. Aluna, se você está aqui, você vai entender. Ela falou assim, Marisa, deixa eu te contar, preciso dar, eu vou postar esse testemunho. Ela falou assim, preciso te contar, já fiz degrau, acho que 1 e 2 da metodologia, que são 5 degraus. Fiz degrau 1 e 2, voltei pro vôlei. O que mais que ela fez? Comecei a cuidar de mim, voltei pro vôlei, não sei o que lá mais, nananana. Ela fez uma lista das coisas que ela mudou, que são tudo coisas que a gente orienta no curso para fazer. O que começou a acontecer? Marisa trabalha em um hospital e um dos médicos de lá começou a me perceber. Começou a dar de cima, começou a não sei o que. Mas eu não vou perder o meu foco. Meu foco é o meu casamento. Gente, o brilho fica tão irresistível que muitas vezes isso começa a acontecer. E ai dela se ela realmente não mantivesse o foco dela. Ela ia usar todo esse conhecimento para o mal. Por quê? Porque não ia fazer bem a ela. Por mais que ela possa ter sido traída, por mais que essa possa ser uma chance de ouro de ela, né, se vingar, isso não ia trazer bem-estar para a alma dela. Né? Então, assim, só para vocês verem que realmente, depois que a gente começa a olhar pra gente e restaurar nosso poder pessoal, o nosso brilho, ele irradia. Você pode aparecer sem maquiagem, você pode aparecer fora de forma, você pode aparecer desempregada, você pode aparecer... Mas que todo mundo nota que ali existe um brilho. Óbvio que o ideal não é você ficar se apresentando como uma derrotada, né? Faz parte de uma boa apresentação pessoal você apresentar que você tá bem, você se sentir estimulado a se cuidar. Mas o que eu tô te dizendo é que quando falam por aí, né, que é botar um salto alto que vai resolver o problema, não é. Não é. É um conjunto. Agora já estamos fazendo história, mas eu quero resultados. E resultados a gente tem quando a gente mete a mão na massa, né? Só comprar os ingredientes do bolo, olhar para os ingredientes e falar assim, virem um bolo. Não vai virar bolo, tem que botar a mão na massa. E depois, botar a mão na massa, tem que saber esperar, né, gente? Vocês ficaram aí quantos anos errando dentro do casamento? Marisa, ainda não vieram os resultados. Oi, gente, tem coisa que eu plantei no meu casamento há 5 anos atrás e ainda nem brotou. Estamos aqui ainda na fé e na oração que vai brotar, porque já foi plantado. Então, calma também, né, gente? Vocês têm que saber ser gentil com o processo. Pergunta se eu curei da pneumonia logo que eu saí lá com a primeira dose do antibiótico. E ficou sequela, viu? Ficou sequela. É assim que funciona. Ai, Marisa, vai ficar sequela no meu casamento? Ai, óbvio que vai. Mas quem falou que sequela é ruim? Por conta da sequela no meu pulmãozinho, você não sabe do tanto que eu tomei cuidado com essa pandemia. Graças a Deus não passou nem perto aqui de casa.
Ungi minha casa, gente. Eu fui ali fora e ungi, de verdade, eu ungi minha casa. E o medo? E o medo? Sabendo que os pulmãozinhos tinham uma sequelinha ali. Mas eu vou deixar isso ser maior do que o que... Não. De jeito nenhum. Ah, que sequela que vai ficar? Não sei, gente. Não sei. É uma analogia que eu tô fazendo. Analogia. Aí você vai saber e você vai tomar seus cuidados, né? Deus abençoe. Mãe, te amo demais. Obrigada por tudo. Coisa mais linda. Fiquem com Deus e até amanhã.